Então vamos lá, tá gravando. Então vamos começar o PET 2, oitavo ano, primeira semana. Vamos lá. Diversão. Unidade temática. O mundo contemporâneo, antigo regime em crise, mesma unidade temática do PET 1. Já de conhecimento a questão do iluminismo e da ilustração. Habilidade, isso aqui é mais para os professores, né? Que são as habilidades que vocês têm que desenvolver. Conteúdos relacionados: antigo regime, iluminismo e liberalismo. Então vamos ler o textinho aqui que tem uma página e pouco. Depois a gente faz o exercício. Caro estudante, na semana você estudará sobre o iluminismo e deverá ser capaz de compreender os conceitos relacionados a esse período e fazer conexões com outros contextos históricos e com a realidade atual. Bons estudos. Então vocês vão ter que entender o que é iluminismo e relacionar com a contemporaneidade. Breve apresentação. Século XVIII é conhecido também como século das luzes. Isso aqui é uma frasezinha muito boa para você decorar até. Ó. Precisa decorar, né? Mas precisa entender. Pois foi nesse período que a Europa passou por uma série de mudanças no pensamento científico e filosófico, trazendo formas mais racionais de enxergar o mundo. Então, mais racionais, ó, você liga à ciência, tá? Então, a ciência começou a ganhar espaço. Diversos pensadores desse período são influentes na física, matemática, história, política, na economia, etc., até os dias atuais. São os autores que a gente estuda até hoje, tá? A gente vai ter alguns exemplos aqui embaixo, com certeza. O termo iluminismo está ligado à ideia da luz da razão. Ó, isso aqui é importante para vocês entenderem. Já que nessa época, novas ideias e descobertas estavam sendo desenvolvidas e estariam iluminando os caminhos do progresso. Por isso também que na nossa bandeira é uma mensagem positivista, né, que a gente chama. E vem dessa época, né, dessa galera aí. É ordem e progresso, né? Uma mensagem positivista. Por que positivista? Porque tem essa ideia de sempre estar progredindo para algum lado. Então, sempre voltado com a ciência, com a razão e etc. A nossa Constituição também é embasada em ideias iluministas e a independência do Brasil também. De fato, podemos definir o iluminismo como um período da história europeia marcado pelo desenvolvimento da ciência e das liberdades humanas. Dentre essas mudanças, podemos citar três grandes áreas: ciência, política e economia. No campo da ciência, a física e a matemática passaram a ter um enorme valor. René Descartes, que é um dos... Ele que é o pai da matemática, como que fala? Eu esqueci o nome agora, rapaz do céu. Dessas planilhas de Excel, essas coisas, eu acho que foi o próprio plano cartesiano, é homenagem a ele. Para quem não sabe o que é o plano cartesiano, aí, ó, vou mostrar para vocês aqui que é um plano cartesiano. Vocês estudam na matemática. Plano cartesiano. É um plano cartesiano. Isso aqui é a base para você fazer gráfico. é, O Excel também usa essa base aqui de dados também. Então, foi ele que criou essa ideia aqui de plano cartesiano. Tanto é que tem o nome dele, né? DK. DK cartesiano. Aprofunda ainda mais o pensamento racional, pois para ele a existência do ser humano está conectada ao raciocínio lógico, que pode ser sintetizado em sua famosa frase: penso, logo existo. Então o que ele está falando aqui? A sua existência na Terra só é considerada porque você pensa ela, você pensa dentro dela. Professor, não entendi nada. É um pouquinho difícil de compreender mesmo, mas para você existir no mundo, você tem que pensar. Para pensar, você tem que interagir com as outras pessoas, se posicionar e tudo mais. Então, para você existir na Terra como ser humano presente, blá, blá, na parte racional, dentro da sociedade, por exemplo, para você exercer um direito dentro de uma escola, para você ter um diploma, alguma coisa assim, para você conseguir um emprego, etc., você tem que pensar.
Você tem que refletir aquilo que você está vivendo. Ó, Zé Vitor. Então, ele fala essa frase aqui nesse contexto. Que se você pensar, se você refletir e tudo mais, é a certeza que você existe no mundão. Ele também foi o criador do plano cartesiano, aquele gráfico em forma de cruz usado na matemática que divide o plano eixo x e o y. Abscissa ordenada, né, que chama isso. Essa representação mostra que para ele todo o universo pode ser traduzido em números. Outro grande nome da ciência do período foi Isaac Newton, o cara da maçã, né? Que tem aquele rapazinho lá que tá sentado debaixo de uma árvore, cai a O cara maçã na que fica cabeça vendendo dele. maçã? Não, 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 não. Ele fala cara da maçã por causa disso aqui, ó. Se eu colocar Isaac Newton aqui, ó. Às vezes, aqui, ó. Tem algumas imagens que aparece um pé de maçã. Quer ver? É que eles falam Ah, que a tá. teoria da gravidade, ele estava sentado debaixo de uma árvore, pensando lá nas ideias e tudo mais. Daí uma maçã caiu na cabeça dele. Daí a partir disso ele começou a imaginar do porquê dessa maçã cair. Mas isso aqui, acho que alguns historiadores falam que é mentira. Isso aqui foi só uma historinha que inventaram, que o cara inventou a teoria da gravidade por causa de uma maçã que caiu na cabeça dele. O pessoal fala que é mentira isso. Mas ele foi o primeiro cientista físico a explicar a gravidade, né? Por que que todo objeto que você solta de um plano, ele tende a cair na Terra, né? No centro da Terra. A Ah, tendência tá. dele é Agora essa. entendi. Mas só que ele explicou isso de outras formas, né? Então, daí começou a explicar isso, por que que, por exemplo, a Lua orbita a Terra, por que que os planetas orbitam o Sol. Daí ele percebeu que as massas dos planetas, quanto maior a massa, maior a atração gravitacional, por isso que os planetas giram em torno do Sol e não ao contrário e tudo mais. Então, quando estava sentado debaixo de uma macieira, uma maçã caiu na sua cabeça e a partir daí ele descreveu uma hipótese de que havia uma força que puxava tudo para baixo e a isso deu o nome de gravidade. Você pensa bem, se todo dia você vê objeto caindo, tipo a caneta caindo da escrivaninha, um copo caindo, qualquer coisa caindo, o cara, quando está debaixo de uma árvore, vê a maçã caindo e escreve. Isso é mentira. Isso aqui é história para boi dormir. Acredita nisso não. Newton é considerado o pai da física clássica, pois os seus estudos sobre o movimento dos objetos e da observação da natureza, ele criou três grandes leis. Isso aqui vocês estudam em física, tá? Então vocês vão ter mais um primeiro ano, ensino médio, segundo ano, etc. São as três leis de Newton. Então aqui é a lei da inércia. Todo corpo parado tende a permanecer parado até que algo empurre. Nossa senhora, mas essa frase aqui, isso aqui é a tendência dos corpos Não, manterem quê? inércia. É o seguinte, vocês estão vendo a câmera minha ainda aí? Ou não? Sim. Então imagina o seguinte, ó, eu tô com tipo uma roldana aqui, ó, É certo? uma ruela, né? É uma roela, uma roldana, é só que ela é grande, ó. Então o que Hum. acontece? Se eu aplico uma força nela aqui, ó, ela vai tender o quê? A começar a virar. Só que é o seguinte, você tem que aplicar uma força bem grande aqui para ela começar a virar. Daí quando ela começar a virar, ela já vai ter uma energia que a gente chama de energia cinética. Então quando ela começa a virar, fica mais fácil empurrar ela. Quando que Ela vocês vai pegando percebem isso? velocidade, ué. Então, porque ela vai pegando velocidade. Chama força cinética isso. A sua força que você aplicou aqui, ó, ela começou a movimentar a rodinha. Quando você percebe isso, que é muito mais fácil empurrar o objeto em movimento do que tirar ele da inércia, tirar ele parado. Quando você vai empurrar um carro, por exemplo. O carro, o peso dele é muito. A massa do carro, o peso dele é muito alto. Então o que acontece? O carro é um objeto bem pesado. Daí quando você começa a empurrar ele, ele não vai se movimentar. Daí à medida que você vai aplicando mais força, você começa a conseguir movimentar o carro. A partir do momento que esse carro já começa a movimentar, obviamente sem o motor ligado, sem ninguém lá dentro, tipo assim, só para empurrar, para manobrar o carro assim sem o motor ligado, você percebe que quando o carro começa a movimentar, fica mais fácil de empurrar ele. Por quê? Porque você já venceu a inércia. Você venceu o estado de inércia do objeto, que seria o carro parado.
Quando você vence isso, fica mais fácil empurrar. Então, isso aqui é a primeira lei de Newton. E se a Todo pessoa empurrar o carro do morro, por exemplo? do morro para baixo, É. mas daí você não precisa. Você precisa dar um empurrãozinho e já vai descer. Porque daí eu morro, o que acontece? Chama energia potencial. Ah, mas daí eu vou ter que explicar a aula de física. Depois eu dou aula de física pra você. Isso aí chama energia potencial. O exemplo desse negócio do carro no morro que você falou é a caixa d'água e o chuveiro. Ah, professor, chuveiro aqui cai pouca água, pouquinha água que vai. Por quê? Porque a caixa d'água está próxima ao chuveiro. A altitude dela, assim, ó. Ela está próxima. Se você coloca uma caixa d'água, sei lá, 15 metros acima do chuveiro, não tô falando assim que tem que ser em cima, literalmente, do chuveiro. Tem que estar no lugar mais alto, entendeu? Tem que Por ter isso que uma a caixa d'água. encanação toda. Isso, por isso que a caixa d'água fica no telhado, né? Que é o ponto mais alto da casa. A parte mais Entendeu? estranha é que às vezes a caixa d'água tá no chão e tá puxando água pra cima. Tá puxando água pra cima? É, tipo assim, a caixa d'água tá no chão, cheia de água. Tá. Aí tem uma torneira bem em cima da caixa d'água. E a Isso, água sai em cima. isso chama ladrão. Isso aí, quando a caixa d'água enche, daí sai pelo ladrão, que a gente chama. Que é onde a Hum, água vai extrapolar, né? Quando a caixa d'água, por exemplo, trava a boia dela, ela só enche, aí tem que ter um caninho ali para ela jogar água fora, né? Para não inundar o telhado da sua casa, né? A laje e tudo mais. Continuemos, senão a gente vai ficar só parado nisso. só na Segunda lei de física. Newton, a lei de dinâmica, a mudança de movimento é proporcional à força exercida, então aquilo que eu expliquei. A força que você exerce no objeto vai transformar em energia cinética. Então, isso acontece, por exemplo, no motor de um carro, num atleta correndo, porque daí vai aplicar a força no chão, né, para correr. Então, ele empurra o chão e o chão empurra ele. Eu sei que é engraçado falar isso, mas é isso que acontece. Para você ter força. Porque se o chão não te empurrasse no movimento contrário, ele ia afundar, certo? Então, por exemplo, uma superfície dura, isso chama ação e reação, né? Que é a lei da dinâmica. Então, imagina aquelas bolinhas, sabe aquelas bolinhas pula-pula que você joga assim, ó, fica pulando igual doido? O que acontece nela? Quando você joga ela com força na parede, ela deforma. Se você for ver um vídeo, por exemplo, em câmera lenta, você vai ver que ela deforma, assim, ó. Ela vira uma panquequinha assim, então ela tá fazendo a força toda na parede, daí a parede, como reação, faz a mesma força, só que ao contrário nela, daí ela volta na sua cara pra te matar. Entendeu? É assim que ela funciona. Então nunca joga uma bolinha dessa na parede, principalmente quando estiver na mesma altura do seu rosto. Ela vai te fazer isso. E a terceira lei de Newton, a lei da ação e reação, que é essa que eu estava começando a explicar. Toda ação sobre objeto reflete uma ação contrária com a mesma força. Se você for ver bem, as três forças, elas são, entre aspas, a mesma, tá? Tá falando de ação e reação. Então, o que acontece se você empurrar uma bola? Ela vai sair rolando. Por quê? Porque a força exercida por ela, porque a força que você exerceu nela vai se transformar em outra força. Daí você tem aquela outra frase, né? Na natureza, nada se cria, tudo se transforma. Nas forças também. É a mesma coisa. Então, Newton descreveu essas três leis que a gente usa bastante, tá? Principalmente no ensino médio, vocês vão ver lá velocidade de um carro, aceleração, gravidade, isso aí vocês vão usar demais. Aí tem algumas formulinhas para isso também. Então, ó, as leis de Newton são, na verdade, explicação lógica sobre como a natureza funciona e não há como descumpri-las, pois são leis da natureza. No campo da política, podemos citar o francês Jean-Jacques Rousseau, que descreveu uma obra influente para os estudos posteriores chamado O Contrato Social. Nesse livro, ele afirma que a sociedade faz um acordo político com seus governantes, aceitando, aceitando terem suas liberdades limitadas em troca de proteção contra a desordem que os pensadores da época chamariam de estado de natureza. Rousseau afirmava também que o ser humano nasce bom e puro, mas a sociedade o corrompe. A educação seria então um meio de evitar essa corrupção e levar os jovens à verdadeira bondade. Professor, não entendi nada que ele falou aqui. Então presta atenção nisso aqui, ó. O ser humano nasce bom e puro, mas a sociedade o corrompe. Então o que ele está falando? Que à medida que vocês vão crescendo,
a sociedade, os seus pais, os seus tios, os familiares, amigos, eles tendem a corromper você, a ensinar você, entre aspas, a ser malandro, por exemplo, ou a ganhar vantagem de alguma forma. Não que você vá ser um ladrão, não estou falando nem isso. Estou falando assim de você levar vantagem, por exemplo, numa fila, de você desrespeitar alguém por bobeira, de você não ser uma pessoa humilde. Então, o que acontece? O Rousseau afirmava que a sociedade corrompe. E qual que é a salvação dessa corrupção? É a educação. Então, na educação, você aprende o quê? A refletir. Por exemplo, por que eu não posso furar fila? Porque daí as outras pessoas que estão atrás de mim, elas estão sendo lesadas. Porque eu não seria educado da minha parte fazer uma coisa dessa. Por que eu não posso, por exemplo, roubar alguém? Porque da mesma forma, eu vou estar lesando alguém. Mas e se eu estiver passando fome? Daí já é uma outra coisa, entendeu? Tanto é que na lei nossa, se você estiver numa situação de vulnerabilidade, se você roubar um supermercado para comer, para se alimentar, você não vai preso. Não é crime. Porque está escrito na Constituição nossa que o Estado, né, o governo, tem que zelar em vários aspectos para a gente. Comida, casa e tudo mais. Água, acesso à água e tudo mais. Então, o que Então, acontece? tipo, se eu entrar no supermercado e roubar a comida, eu posso ficar com a comida pra mim comer? Então, não funciona assim. Você tem condição de comprar, seus pais têm condição de comprar. Então, no caso, se você roubar, não é porque você está precisando, é porque você quer roubar. Simplesmente por Então, se isso. for tipo um pobre Se for um, senhor da rua. imagina um mendigo, por exemplo, ou ou uma outra pessoa qualquer em situação de rua, tá morando na rua. Se ele entrar no Desempregado, por exemplo. supermercado, não desempregado, porque ainda recebe algum recurso, entendeu? Recebe Um seguro-desemprego e tudo pobre mais. mendigo, então. Uma pessoa que não tem nada mesmo, não tem casa, não tem nada, mora na rua e tá passando fome. E ninguém quer dar comida para ele. Tentou, sei lá, pedir e tudo mais. Ele entra no supermercado, rouba comida mesmo, sei lá, um biscoito, alguma coisa para se alimentar. Obviamente, a polícia vai prender ele, vai levar na delegacia, só que ele não vai para cadeia. Ele é detido, não, como que é? Ele é retido, mas não é detido. Ele só vai lá para no caso, o delegado falar por que ele fez isso e tudo mais, mas como ele é situação de rua, ele não pode ser preso, entendeu? Ele não pode ser preso. A Constituição protege essas pessoas, porque ele vive em condição de rua, então ele tem que comer. Se ele não comer, ele morre. Então ele tem direito à vida. E se a vida dele depende do alimento, ele pode se alimentar. Entendeu? Então funciona assim. Então a polícia pode pegar ele e tudo mais, tirar ele dali. Ele pode ser encaminhado, por exemplo, para um albergue, algum lugar que tenha comida, entendeu? Só que ele não pode ser preso por causa disso. Entendeu isso? Isso a gente aprende o quê? Com a educação. Isso aí, no caso, você aprende direito penal, direito constitucional. No curso de direito, vocês aprendem isso. Outro pensador da política é o Barão de Montesquieu. Ele criticava o poder absolutista dos reis, que tinham o poder concentrado em suas mãos, e isso deixava os governos bastante autoritários. Para evitar o autoritarismo, ele propôs o poder fosse dividido em três instituições autônomas, e com o mesmo nível de poder: poder executivo, legislativo e judiciário. Isso aqui a gente usa até hoje, tá? Então, por exemplo, se você vê lá o prefeito, ele é o poder executivo, ele é o que executa as leis. O legislativo que cria as leis, seriam os vereadores, deputados e tudo mais. E o judiciário são os juízes, né? Os que julgam as leis. Então, quando ele cria esses três poderes, ele está querendo tirar o poder na mão dos reis e colocar o poder na mão de várias pessoas. E que essas pessoas não se intrometam entre si. Então, por exemplo, o legislativo não pode criar uma lei que beneficie o judiciário, porque ela pode até criar essa lei, mas só que o judiciário não pode interferir na criação dela. Tem que partir somente do legislativo. No Brasil fala que os poderes são autônomos entre si, então eles trabalham em autonomia. O executivo também pode ser a polícia, tá? Que executa a lei. O prefeito, por exemplo, vai fazer uma obra tal, ele tem que fazer a obra de acordo com a lei.
O policial, quando te prende alguém, ou quando dá uma multa, alguma coisa, ele tem que fazer de acordo com a lei. Então, ele executa a lei que foi criada pelo legislativo. E caso alguém seja preso e tal, ele é julgado pelo judiciário. Ele vai usar a lei para ver se ele está certo, se ele está errado, quantos anos vai pegar de prisão e blá blá. Então, lá, no campo econômico, temos alguns pensadores que defendiam a fisiocracia, governo da natureza. Esses pensadores defendiam que a economia é algo natural e, portanto, não deveria haver interferência do Estado. Defendia o seguinte lema: laissez-faire, laissez-passer. Deixar fazer, deixar passar. E defende a liberdade comercial sobre tudo que for produzido. Outro economista que ficou conhecido como o pai do liberalismo econômico é Adam Smith. Em seu livro A Riqueza das Nações, ele afirmava que a riqueza de um país era medida pela quantidade de trabalho feito por todos os seus membros, desculpa. Smith também defendia que o mercado era controlado por uma mão invisível, regido pela lei da oferta e da procura. E quando há mais procura do que produção, o preço sobe, quando aumenta a produção, diminui a procura. O preço desce. Isso aqui é o seguinte, isso aqui é fácil de explicar. Se eu tenho, sei lá, um produto que são poucos no mundo, sei lá, carro vocês vêem muito isso, né? Ah, o carro, a Ferrari fez um carro que fabricou só 100 unidades e tudo mais, o preço é tipo 50 milhões e tal. Agora você pega um Gol velho, um Uno velho aí, você vê que tem 1 milhão na rua e o preço é mais barato. Por que que acontece isso? Porque porque quanto maior a produção, mais carros você produz, mais barato fica, porque as peças ficam mais baratas, porque tem mais, a manutenção fica mais barata e o preço cai. Então a gente chama isso de carro popular. Agora, os supercarros, normalmente eles são fabricados à mão, por encomenda e tudo mais. Então, o preço tende a ficar lá em cima. Então, por isso que ele fala que quanto maior a produção, menor o preço. Quanto menor a produção, maior o preço. Ou quanto a maior a procura, por exemplo, todo mundo quer comprar um Uno, o preço sobe. Um exemplo que eu posso dar para vocês agora, os carros seminovos, né, os carros usados, eles subiram muito de preço agora na crise, na pandemia. Por quê? Porque a galera não está tendo condição de comprar um carro novo. Então eles vão procurar o quê? Para trocar de carro, um carro mais usadinho. Por exemplo, eu tenho um carro lá 2010, estou querendo um carro 2015, um pouquinho mais novo. Eu não tenho condição de comprar um carro 2021, mas eu tenho condição de comprar um carro 2016, 2017. Então, um seminovo que a gente chama. Então, o que acontece? Esses carros, como está tendo maior procura por esses carros, eles começaram a aumentar de preço. Entendeu? Então, isso acontece também por causa do mercado, né? Aqui tá algumas referências, né, que eles colocam, né, o YouTube e tal. Até legal para vocês pegarem esses links aqui para vocês assistirem, tá? Às vezes são videozinhos bacanas para vocês verem. Então vamos lá para o que interessa. Deixa eu só abrir isso aqui com. Vou abrir isso aqui com o Explorer, não, o coisa que dá para escrever. Ué, cadê? Não quero apresentação. Oh, quero downloads. Como é que. Caramba, eu quero abrir ele com Adobe. O bicho não abre. Parece que o computador não entende o que a gente quer, né, cara? Impressionante isso. Página 95. 95. Então vamos lá. Vamos lá. Vocês estão conseguindo ver, gente? Tá de boa? Fala comigo aí. Sim. Então, beleza. Então aqui, ó. Vamos lá para as respostas. Não, De acordo pensei que com você o ficar a aula toda lendo o texto, pessoal. quê? Pensei que você ficar a aula toda lendo o texto. Uai, é grande. Eu vou ver se eu faço 2 exercícios. Depois a gente continua na próxima semana.
porque essa semana aqui é grande, né? Fazer esses dois exercícios a gente termina a aula mesmo, porque não vai dar tempo. Eu quero ver Ah, já... aquele chip lá. O quê? Quero ver aquele programinha lá que você fez lá, hein? Ah, depois eu mostro. Deixa eu terminar a aula, eu mostro pra vocês. Fazer essas duas questões eu mostro. Que sorte, Ah, velho. mas Você aí tá fez só duas desmontado, eu também. mostro pra vocês na próxima aula, eu mostro. Eu desmontei ele. Ah, tá. Deixa chegar a peça, eu mostro pra vocês funcionando, é mais bonito. Então vamos lá. De acordo com o texto acima e outros estudos, explique o que era contrato social. Bom, contrato social está aqui, ó. Ele até colocou aqui, ó. Cadê? Cadê? Ué, não tem escrito aqui no texto? Ah, não, estado de natureza. Aqui, ó, contrato social. Ó. Aqui, ó. Então, ó, no campo da política, podemos citar o francês Rousseau, que escreveu uma obra influente para os estudos posteriores chamado Contrato Social. Nesse livro, ele afirma que a sociedade faz acordo político com seus governantes, aceitando terem suas liberdades limitadas em troca de proteção contra a desordem e o que os pensadores da época chamariam de estado de natureza. Você afirmava também que o ser humano era puro, nasce puro e tal, a sociedade corrompe. Então, o que é contrato social? Ó, contrato social nada mais é do que um acordo firmado entre a população e o Estado. Quando é Estado em letra maiúscula é governo. Que acordo é esse? Vou dar um exemplo só para vocês. Por exemplo, você tem direito à propriedade privada. Professor, o que é propriedade privada? Um terreno, uma casa, um carro, uma bicicleta, qualquer objeto você pode declarar que é seu. É uma propriedade sua, privada. Então, o que acontece? Para você ter essa garantia, você tem que firmar um acordo com o Estado. O Estado vai te cobrar imposto para você ter essa garantia. Então, ele vai cobrar imposto para quê? Para pagar o quê? Para pagar a polícia, para pagar o prefeito, para pagar o vereador e tudo mais. Então, isso a gente chama de contrato social. Então, a medida, eu quero ter meu pedacinho de terra. Tá, mas você tem que pagar imposto, porque a gente precisa ter polícia ali para ninguém invadir sua terra, tem que ter, por exemplo, o calçamento das ruas e tudo mais. Então, você ganha benefícios, mas você tem que pagar por eles. Isso em troca de imposto, certo? E tem outras obrigações também. É, alguns exemplos, a gente pode colocar, sei lá, Bolsa Família da vida. Você tem que ter os seus filhos matriculados na escola. Se você não tiver, você perde benefício. Então tem alguns benefícios que o Estado ele tenta barganhar, tenta trocar com você. Ah, beleza, você quer uma graninha aí para te ajudar, mas você tem que colocar seu filho na escola. E isso ajuda o governo também. Por que ajuda o governo? Porque os filhos na escola, eles vão ter uma educação maior, né? Porque normalmente tem muito abandono escolar. As crianças, os adolescentes largam a escola antes de se formar. E isso gera uma massa de trabalhadores que não são especializados. Isso é ruim. Por que é ruim? Porque ao invés dessas pessoas serem especializadas, por exemplo, ter um curso técnico, ter uma formação melhor, ou um curso superior, essas pessoas ficam só, não tem nem o ensino médio. Não que elas não vão ganhar dinheiro, não que elas não possam trabalhar, mas elas poderiam estar ganhando mais dinheiro e tendo uma condição melhor de vida, entendeu? Sem depender tanto do governo. Então, o contrato social nada mais é que um acordo firmado entre a população e o Estado, onde as duas partes ganham ao conquistarem direitos e dever obrigações. Então, da mesma forma que você tem seus direitos, você tem suas obrigações. Então, basicamente é isso. Vocês conseguiram entender? Isso aqui é meio confuso mesmo. Ou não? Pode falar, gente. Se vocês entenderam, eu explico de novo. Não tem problema nenhum.
Eu entendi. Então aqui, ó. Contrato social. Ele afirma que a sociedade faz um acordo político com seus governantes, aceitando terem suas liberdades limitadas em troca de proteção contra a desordem que os pensadores da época chamariam de estado de natureza. Então a desordem seria aqui uma revolução, uma revolta e tudo mais. Então o contrato social nada mais é que um acordo firmado entre a população e o Estado, onde as duas partes ganham ao conquistar direitos e devem obrigações, né? Devem obrigações. Certinho? Então aqui ele não fala de obrigações, né? Ele fala mais aqui de liberdades, né? De liberdades. Que também é o certo, né? Por exemplo, você ir na rua, ir e vir, esses direitos assim só são garantidos porque a gente tem polícia na rua, tem uma condição melhor assim de vida para todo mundo. Não que seja tudo maravilhosamente do jeito que eu tô falando, né? Mas, por exemplo, por que que tem criminoso no nosso país? Porque tem gente que achou aquilo mais vantajoso que viver honestamente, entendeu? Isso é culpa do Estado? Também é culpa do Estado. Uma pessoa, por exemplo, que vive numa favela, que não tem perspectiva nenhuma de vida, é muito mais fácil ela entrar no crime, que ela vai ter dinheiro, vai ter status, vai ter fama, digamos assim, né, dentro de uma comunidade, do que ele viver como um porteiro, por exemplo, de um prédio de rico. Entenderam a diferença do negócio? Então você vê que um jovem hoje está nesse contexto. Ele não tem a ambição, por exemplo, de fazer uma faculdade, porque ele sabe que não vai chegar lá, com a educação que ele tem. Então, o governo também ele faz criminosos dessa forma, porque ele não dá oportunidade. Então, principalmente dentro da periferia, das comunidades, essas pessoas não têm esses direitos, né? Igual outras pessoas têm, principalmente os ricos. Né? 2. É comum vermos esse tipo de imagem em desenhos e animações. Relacione essa imagem ao conceito de iluminismo. Tem um bonequinho com a lâmpadazinha. Essa lâmpadazinha representa o quê? Uma? O que que representa a lâmpada, gente? A Uma lâmpada. ideia? Uma ideia. Uma ideia. Então a pessoa tem uma ideia e pode ver que é uma lâmpada. Engraçado isso, né? Porque uma ideia vem de lâmpada, né? Lá nos desenhos, que vem de iluminar. Então o que acontece? O escuro normalmente está ligado ao quê? É uma coisa que o não saber. Por exemplo, a escuridão, você não tem visão, você depende muito dos outros sentidos, então você não sabe o que está acontecendo no escuro. Agora, quando algo se ilumina, você já consegue ter uma percepção melhor, certo? Sem usar tanto os outros sentidos que a gente não tem tão aguçado. Se você for pegar, por exemplo, uma pessoa que é cega, a audição dela é muito boa. Ela consegue perceber as coisas muito fácil com a audição. Só que, obviamente, ela não tem a visão. Então, ela não tem a noção que a gente tem de espaço, igual uma pessoa que enxerga tem. Então, o que acontece? Por que que é uma lâmpada essa ideia de iluminar? Porque a lâmpada normalmente ilumina algo escuro, algo que você não enxerga. À medida que ela ilumina algo que você não enxerga, você já consegue ver tudo mais claro. Pode ver que a gente usa essas palavras, ó, claro. Tá tudo claro para mim. Tá tudo o quê? Tá tudo tipo entendível para mim. Eu tô conseguindo entender. Por exemplo, quando eu explico uma coisa, professor, tá tudo claro para mim. Quer dizer o quê? Você entendeu tudo. Professor, tá meio escuro, tá meio nebuloso, eu não estou conseguindo entender. Quando você fala dessa forma, é uma forma que, se tá tudo escuro, tá nebuloso, tá tudo estranho, sei lá, o que acontece? É porque não tá claro para você. Então pode ver que algumas palavras que a gente usa no dia a dia também remetem a isso, ao iluminismo. Então, a ideia de lâmpada, iluminar, escuro de não saber. Então, relaciona essa imagem ao conceito de iluminismo. Então, o que a gente pode falar no iluminismo, a ideia de iluminar vem para contradizer o escuro.
Ou seja, a escuridão é contrária à razão e às novas ideias, vírgula. Enquanto a luz traz a reflexão e deixa eu ver, a escuridão contrária à razão e às novas ideias, enquanto a luz traz a reflexão e inovações nas áreas de dos saberes. Então, o que eu falei aqui? Ó, iluminismo é a ideia de iluminar, vem para contradizer o escuro, certo? Por isso que tem a lâmpadazinha. Ou seja, a escuridão é contrária à razão e às novas ideias. Então, se está tudo escuro, nebuloso, é porque está ruim, você não está conseguindo entender. Enquanto a luz traz reflexão e inovações nas áreas dos saberes. Então, as áreas dos saberes, eu coloquei em exemplo do texto aqui, né? Na parte da economia, da filosofia, da política e etc. Certo? Eu vou marcar aqui que a gente parou na 2. Vou colocar aqui, paramos na questão 2. Daí eu continuo da 3. Vocês me lembram lá que eu fiz até a 2. Certinho? Se vocês Certinho. não me lembrar também, daí ferrou-se.